Essa semana eu fiz um vídeo compartilhando o conteúdo de um livro, o livro do Ivan Capelato, né, que é o psicanalista, Diálogo sobre Afetividade. Eu mostrei aqui o livro e a gente falou sobre os ciúmes e rivalidades entre irmãos. Mas é óbvio, assim, surgiu imediatamente comentários no direct, colegas, até pacientes no WhatsApp. Mas, Daniel, eu só tenho um filho e meu problema é o contrário. Eu tenho pressão dos outros, às vezes até dentro da família, de ter um segundo, um terceiro filho. Uma pressão social também das amigas que têm filhos, e eu só tenho e escolhi ter apenas um irmão, um filho. E também surge, paralelamente, a preocupação de como cuidar desse filho único. Existe ainda o mito do filho único necessariamente ser mimado. E aí, então, eu separei aqui duas perguntinhas, como eu falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, dá uma olhada lá sobre ciúmes e rivalidades entre irmãos. E aí eu separei duas perguntinhas desse livro, que é bem didático, é a partir de perguntas e respostas. E eu vou ler para vocês as perguntas sobre o filho único, tá bom? Tem uma que é bem parecida com a que me fizeram, que é a seguinte: a mãe de uma filha única acredita estar conversando muito sobre os seus sentimentos com a filha, mas é muito cobrada pelos outros por não ter outros filhos. Essa mãe diz e pergunta para o Ivan, né, o Ivan Capelato, qual a importância dos irmãos, né? Qual a necessidade de ter irmãos, né? Bem, ele responde: os pais não têm a obrigação de dar irmãos ao filho único. Filhos são filhos e os pais devem tomar cuidado para não se transformarem em irmãos. Porque alguns pais de filhos únicos ficam com tanta pena do filho ser único que começam a agir como se fossem irmãos dele. Desejar ter outro filho, tudo bem, mas pais não podem ter desejos de ter irmãos para os filhos. Ninguém pode gerar um filho para ser irmão de um filho que já tem. Isso é muito perigoso. Isso talvez seja um comentário aqui muito pertinente para a nossa atualidade, né? Nunca foi tão frequente as famílias decidirem ter um filho ou, no máximo, dois filhos. E o Ivan traz muito bem isso aqui, dessa necessidade social, da cobrança, de ainda quebrar esse paradigma de algumas décadas atrás, que as famílias tinham dois, três filhos ou mais, e esses pais que não podem ceder essa pressão, que tem que estar muito consciente dessa decisão do casal, e se eles querem ter apenas um filho, é um filho só. A gente já vai falar na pergunta seguinte de como proceder com esse filho único, mas que fique bem claro que você não deve ter, ou a orientação, né, do psicanalista aqui, é que você não deve ter um segundo filho apenas para dar um irmão ao seu filho único atual. Então vamos lá. A segunda pergunta é o seguinte: a mãe de um filho único está preocupada com o fato de ter só a criança e quer saber qual é a magia, o segredo para criar filho único, sem que ele se transforme em uma pessoa egocêntrica e individualista. Bem, o Capelato responde da seguinte forma: bem, havia uma polêmica muito grande antigamente na educação e na psicologia a respeito do filho único. A gente chamava da saga do filho único. Nós começamos a compreender essa história da seguinte maneira: o filho único, por ser único, recebia pouquíssimos limites. Era contemplado como um Deus. Ele tinha a atenção das avós e às vezes ainda ele tinha o azar de ser o neto único, o sobrinho único. Era motivo de prazer para toda a família. O filho único, sem limite, se tornava um ditador, um déspota, e começava a submeter todo mundo aos seus caprichos.
Só que as pessoas se esqueciam de que ele crescia e conforme ele ia se tornando um adolescente, ia pedindo e pedindo coisas. E todo mundo começava a se afastar dele e a sentir então uma espécie de asco, de raiva, de desgosto em relação a ele. Hoje nós sabemos que ele não ficava assim por ser filho único, e sim por não ter limites. Então, a mágica de se criar um filho único, ou 20 filhos que seja, é poder colocar limites. O que são limites? Limites são atos de cuidado. Se eu acho que meu filho tem que dormir agora, ele vai dormir agora. Não existe certo e errado em educação. Existe limite. Então, cada um vai cuidar do seu filho à sua maneira, a maneira que sua história permite. Mas tem que haver cuidado, ou seja, tem que haver limite. Quando a mãe se preocupa com o filho, que vai sair com os amigos, e ela quer saber que horas ele vai chegar e aonde ele vai, isso se chama cuidado. O cuidado sempre é chato, mas ele é fundamental para que haja saúde mental na vida humana. Então, o conceito de limite, que vem totalmente aí sinônimo de cuidado, como o Ivan Capelato traz, ele é fundamental, então, para essa saúde mental futura da criança. Então, uma criança só se torna capaz de se tornar, um adulto saudável, competente emocionalmente, se ele tem limites na infância. E limite são essas regras, são esses entraves que os cuidadores devem, sim, se colocar. Eu vejo muito no consultório uma dificuldade de colocar limites com a alimentação. Então, o receio da criança estar com fome e aí então eu vou ceder qualquer tipo de alimento, alguma coisa para agradar, ou a falta de limite com determinadas atitudes, a hora de dormir, a hora de tomar banho. Tem algumas coisas que tem que ficar claro, que é nossa responsabilidade como cuidador. E isso faz parte dos cuidados do ato amoroso de ser mãe, de ser pai, tá bom? Então fica aqui, esse vídeo não vai ficar longo, eu trouxe só essas duas perguntinhas para deixar aí a reflexão. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, depois compartilha, manda no direct, manda mensagem, né? Eu faço as enquetes aqui de dúvida, responde lá na caixinha e a gente vai interagindo agora. Como parece que deu certo, mobilizou as famílias, eu vou tentar utilizar outros livros, já até separei aqui um livro que eu acho que a gente vai poder falar logo a seguir, que é esse aqui, O Cérebro da Criança, do Daniel Siegel. Eu já fiz até post com ele, citando ele aqui no perfil, e eu vou compartilhar um trecho desse livro também, que vai falar sobre como manejar essas birras das crianças, tá? Que eu acho que é o assunto que se desdobra aqui, mas como é que eu vou colocar esse limite? Como é que eu vou contornar as birras? Meu filho chora, minha filha quer aquilo ali naquele momento e eu não sei, eu perco a paciência. Vamos lá, aqui nesse livro tem uns trechos bem bacanas e eu vou tentar compartilhar isso com você no próximo vídeo.